O mensalão não deu certo, porque o Lula consegue se reeleger, ele meio que acaba, e o Tony volta a ser preso, volta a um esquema de delação. Eu queria que você, então, falasse dessa segunda fase que te leva depois, em 2021, se arrepender disso e entrar em contato com a Gabriela Hart. A sequência que você deu, ela vai além. Ela vai além, muito além. Eles começam isso, né? Eles começam essa perseguição, porque o Bertoldo também era muito ligado ao PT. Então, desde aquela época, eles queriam saber coisa também do Bertoldo para chegar no PT, para ver como que era. E o Bertoldo falava muito, era muito boca e roto. Ele era amigo do Delúbio, do Zé Dirceu, do Silvinho, essa gente. Ele falava onde ele se reunia. Algumas partes que eu falei lá era coisa que eles ouviram das minhas conversas com o Bertoldo. Onde eles se reuniam, no Hotel Meliá, isso, aquele outro. Tinha algumas coisas aí que o Bertoldo falava. E era público e notório, ele falava para todo mundo. Mas isso vai muito além. Eu queria voltar, inclusive, no caso do mensalão, Tony, porque lá, né, você deu uma entrevista para a Veja, né, que é um veículo de imprensa, e é uma entrevista que foi combinada, forjada. Teve um jornalista que fez, né, que fez a entrevista, acho que eu poderia revelar o nome aqui, e aquilo acaba levando, se tornando prova para o domínio do fato, do caso do Zé Dirceu. Isso. Ou seja, o Zé Dirceu ali foi condenado também por conta dessa entrevista. Então, eu queria que você falasse um pouco disso para a gente fazer justiça histórica, né, já que você se dispôs a falar disso. Veja, eu tinha... Veja, até para você ver como era tudo combinado e a gravidade de tudo isso. Quando eu acabei de fazer a minha audiência, que eu fechei o acordo e foi assinado o acordo, ele tinha... O advogado pediu, o Figueiredo pediu para ele fazer o alvará de soltura, né? Porque eu estava preso. Ele, do jeito dele, olhou para baixo e sabe, era tudo combinado, era um trato. Ele foi com aquele jeito dele, porque isso aqui, olhando para baixo, daqui a pouco ele falou assim, eu não vou soltar ele agora. O Figueiredo falou, mas como que é? Como que não? Isso daqui nós acordamos, fizemos tudo corrido tal para fazer isso. Não, porque ele tem fama de rico, entendeu? Aí vão falar que eu fiz alguma coisa por causa disso. Tal. Na verdade, era nada disso, entendeu? Ele queria era outra coisa. Aí ele pegou e falou, não, então nós vamos fazer assim, nós vamos deixar para o dia 2, veja bem, para o dia 2 de fevereiro para ele sair. Dia 2 de fevereiro para ele sair. Isso nós estaríamos falando de 2 meses para frente. Ele vai para um lugar especial, a gente coloca ele numa delegacia lá, né, com uma coisa privilegiada, e ele fica lá, e quem vai soltar ele, aí veja a gravidade, aí não serei eu. Vocês vão entrar no TRF4, uma pessoa vai votar a favor do habeas corpus dele, a outra vai ser contra, e o terceiro vai desempatar. E a hora que você sair, você nos critica e nós criticamos vocês. Não vai elogiar a gente de maneira nenhuma. Entendeu? Isso tem Moro? Moro, me dando como é que eu tinha que fazer. Ok. A gente brigou ali, eu perguntei para da Veja, o que tem a ver com isso, Tony? Não, veja. Aí eu estou falando o modus operandi para você fazer, eu estou ilustrando aqui para você ver aí como que veio da Veja. Aí eu pergunto pro Januário, nós combinamos isso, vocês que fizeram o acordo, vocês que fizeram tudo, combinaram, nós temos isso no pré-acordo aqui. Ele virou para mim e falou assim, Tony, eu não vou quebrar lanças por você para brigar com o Moro. É isso que eu ouvi, depois de fazer o acordo. Mas tudo bem. Isso foi tudo combinado, tudo certo, eu fiz isso, tal, acabou. Passou o tempo, eu fui procurado aí, depois que eles estavam fazendo, que eu já tinha feito um monte de coisa para eles,
de diligências que eles me obrigavam a fazer, de tarefas, né? Eu recebo o telefonema de uma pessoa se dizendo jornalista da Veja e que precisava estar comigo, que ele ia fazer uma reportagem sobre o negócio do Mensalão, PT, e que ele precisava falar comigo. Eu falei que eu receberia ele, mas eu poderia falar pouco, porque todo o meu acordo era segredo de justiça e eu poderia falar pouco disso. Ele falou, aí nós conversamos. Eu falei, tá ok. Ele veio para o meu escritório, e no meu escritório ele começou a me abordar, já brifado, né, do que ele ia me perguntar. Eu falei, ô, fulano, me desculpa, mas eu não posso fazer isso daqui, te responder isso daqui, sem uma autorização, né? Eu só poderia fazer isso com uma autorização dos meus advogados, deles. Não envolve advogado. Então, para quem que você pediria autorização? Eu falei que ele pediu autorização para o Moro ou para o Ministério Público. Então, ligue para algum deles. Né? Eu liguei para a secretaria da segunda vara, na época, que era aqui do Moro, para falar com o doutor Vinícius, para falar com ele não estava, ele tinha viajado. Aí eu liguei para o Carlos Fernando e falei, Carlos, eu estou aqui assim, 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 e ele está com as perguntas aqui, ele diz que eu posso falar sobre isso, eu quero saber se eu posso falar, tem muita coisa que está... Ele pegou e falou assim, converse com ele o que ele tem para te perguntar, sem problemas. Eu falei, mas estou liberado para fazer isso? Ele pegou e falou para mim, sem problemas. Eu peguei e falei, ok. Desliguei o telefone. Quem era o jornalista, Antônio? Quem era o jornalista? Carlos Fernando de Souza Lima, procurador da República. Não, o procurador, sim, é o Carlos Fernando, que saiu, se aposentou, a gente conhece, era o mais velho de todos da turma. Mas o jornalista da Veja? Era o jornalista, você está perguntando quem era? O jornalista da Veja. Na época era o Alexandre Ultramar. Alexandre Ultramar. Tá, não, porque depois a gente vai procurá-lo, quero procurá-lo para saber. Não, eu tenho a revista está aí, ela saiu em 2006, até tinha a foto na capa de uma pessoa, ia ser capa da revista, mas aí aconteceu um negócio de um ator da Globo que teria agredido uma mulher, ela apareceu na capa e aparece uma tarjazinha em cima falando do homem que sabia de tudo. Eu tenho, acho que essa capa aqui. Até eu tive que fazer a foto horrorosa, pousando do jeito que eles queriam. Sabe, eu recebi uma ordem, e eu sabia como que era aquilo lá. Já fazia um ano que eu estava trabalhando, mais até com eles, eu sabia como que era. Eu tinha um agente da BIM comigo o tempo inteiro, 24 horas por dia. Eu tinha 2 telefones que rastreavam 24 horas onde eu estava, com o microfone aberto, com todos que eu falava. Entendeu? Essa revista. Essa capa aqui, ó. Essa capa ali em cima é a chamada do que eu falaria. E o que acontece? Testemunha fala Veja. Aí você vai lá e fala como era o esquema que o Zé Dirceu fazia para operar dinheiro, propina, etc. E isso é utilizado para levá-lo à condenação, né, Tony? Você chegou a falar com o Janelli depois disso, com o Zé Dirceu, porque você volta a operar na política depois. Você opera, inclusive, no impeachment da Dilma. Eu nunca conversei com o Zé Dirceu. Nunca. Eu nunca conheci o Zé Dirceu. Nem o Zeca Dirceu? Nem o Zeca Dirceu daqui. Eu nunca falei com eles. Pode perguntar para eles. Nós somos daqui, mas eu nunca tive com eles. Eu fui um político diferente. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu convivia com algumas pessoas políticas, mas eu sou empresário, eu não tinha muito a ver com política. Eu entrei nisso por causa do Collor, lá atrás, que eu participei por acaso de uma campanha, mas eu não me envolvia muito nos meios da política paranaense. Eu tinha muito, era coisa com o Janene, que era deputado federal, o Ricardo Barros, que era do meu partido, e acabei virando deputado estadual. Entendeu? E aí que eu me envolvi um pouco mais. Senador pelo Collor. Isso. Lá atrás. Você indicou Eduardo Cunha para a Telerge, isso ainda. Isso. É nessas coisas que eu me envolvi. Me envolvi mais na coisa nacional do que as coisas aqui, né? Pouco falei com a Gleice aqui,
pouco falei, eu não conheço o Zeca Dirceu, nunca falei com ele e nunca estive então, com o Zé assim, Dirceu. ou seja, você inventou uma história que ajudou na condenação do Zé Dirceu. Era isso que eu queria chegar. Isso o que eu estou falando é verdade? Ali tem uma coisa, não é a invenção de uma história, ali é mesclado com algumas coisas e como que eles faziam. Por exemplo, o Bertoldo era um boquirroto, lobista, entendeu? E o Bertoldo ele usava das amizades dele para fazer o trabalho dele de angariar, né, clientes para o escritório dele. Como ele falava, eu cobro caro, mas eu resolvo. Ele chegou a ser advogado do falido Bamerino, do Zé Eduardo Vieira, do senador Zé Eduardo Vieira. Então, veja, ele tinha uma fama de um advogado que resolvia as coisas, mas ele resolvia politicamente. E ele me contou várias coisas. Como que ele fazia as coisas para o Zé Dirceu. O Zé Dirceu tinha indicado ele aqui para conselheiro de Itaipu. Ele até entrou, acho que no lugar do Zé Dirceu, uma coisa assim. E ele falava muito disso, desse relacionamento que ele tinha com o PT, e como ele fazia, aquele que operava dinheiro para a campanha. Então, tinha muita coisa que ele falava ali, que eles ouviram a força-tarefa nas conversas que eu tinha com o Bertoldo. Então, mesclou-se um pouco daquilo lá com um pouco de folclore, entendeu? Para que se pudesse fazer aquela reportagem, porque o repórter falou para mim, nós vamos fazer a reportagem do mesmo jeito. O viés, entendeu? Você que decide. Se você não quiser falar, nós vamos falar o que quiser, entendeu? O que a gente quiser. Mas, então, é bom você falar, entendeu? É bom você falar para ver o teu lado. Eu falei, como não foi gravada a entrevista, não foi nada, a hora que eu me deparei com aquilo lá, com tudo que foi gravada a entrevista. Não foi gravada. Não foi gravada, era no papelzinho, falando, entendeu? Eu falando algumas coisas que ele me perguntava, né? Muitas que já estava brifado, eu fui falando, e essa entrevista eu deveria ter gravado, até para ver a maneira que foi feita. E aí, a hora que eu vejo, quando sai a edição da revista, tinha algumas coisas mescladas ali e deram o tom que eles quiseram dar, né? E botaram na minha boca muita coisa que eu não teria falado, eu não teria conhecimento. Mas o que eu podia fazer? Alguma dessas coisas, Tony? Que você não falou e estava lá na matéria. E que você acha que prejudicou alguém, ou Janene, ou Zé Dirceu, ou alguém ligado à menção? Estou te perguntando isso, desculpe insistir, a gente tem tempo aqui, o Azen vai perguntar aqui também. Eu estou insistindo, porque isso levanta um fio, estava falando aqui com a Zenha, inclusive por WhatsApp, que como o Mensalão e a Lava Jato se complementam, na verdade. Iguais. Era uma operação... É a continuidade. Caça ao PT. Rovai, Tony, Dri, eu tenho o privilégio de ter feito uma pesquisa muito grande com o Henrique Pisolato. Uhum. O Henrique Pisolato, que foi condenado, que fugiu do Brasil, inclusive, ele, uma entrevista que ele não deu, foi publicada pela revista Isto É. Então, o modus operandi é muito parecido, viu, Renato Rovai? Ele não deu a entrevista e a entrevista saiu. Por quê? Eles queriam reconvocá-lo para a CPI. E aí o Pisolato diz o seguinte, sempre, eles precisavam de 4 para a formação de quadrilha, porque aí a pena seria maior. Então, eles foram eu, Zé Dirceu, o bancário, o Guxiquem e o Delúbio. Eles precisavam pegar alguém a mais, um a mais. O que foi condenado contra, que o ministro disse que condenou contra a sua própria consciência. Genuíno. Eles precisavam condenar inocente para poder passar a formação de quadrilha. É o que o Duque também estava nessa história, né? Então foi preso também por eles. Veja, o problema é o seguinte, né? Eles usavam a imprensa, eles usavam
é a coisa para condenar a pessoa primeiro na opinião pública, certo? É isso que era o modus operandi dele. Eles faziam, vazavam coisas. O Moro era o vazador, entendeu? O vazador geral da República. Como ele vazou a conversa do Lula com a Dilma, como ele vazou a delação do Palocci. Ele fazia tudo de caso pensado, entendeu? Junto com o Carlos Fernando. O Carlos Fernando sabe, ele comandava intelectualmente essa coisa de como fazer esse esboço para poder, né, primeiro criminalizar a pessoa, né, opinião pública, para depois ficar complicado de qualquer pessoa reformar uma coisa que eles fizessem, entendeu? Era assim que eles agiam. Infelizmente, a imprensa foi usada. E aquela entrevista minha da Veja, nada mais, nada era, porque como ele condenou o Lula, né, como ele condenou o Zé Dirceu e outros, tal, era tudo pelo domínio do fato. Eles falavam muito em direito penal do autor e domínio do fato. É isso que eles usavam. E esse tipo de coisa, né, para mim, eu acho que era coisa usada na Alemanha, essa coisa do domínio do fato, tudo. Mas era o quê? 3, 4 pessoas falando a mesma coisa, não tem... Como que ele fez a sentença do Lula? Mesmo, veja, ele escreve, é tão cara de pau que ele escreve, Moro, né? Mesmo não tendo provas disso, mas, porém, né, o conjunto da obra indica isso daí. Isso é domínio do fato. Eu condenar sem provas, é isso que ele fez. Então, é isso que nós estamos tendo a oportunidade agora de passar isso a limpo. Né? O modus operandi do mensalão, o modus operandi da Lava Jato é idêntico. O modus operandi do que fizeram comigo em 2005, 2006, 2007, então, era um laboratório de tudo isso que eles foram se aperfeiçoando para fazer o que fizeram. É que a gente tinha a imagem do Joaquim Barbosa como homem do mensalão e do Moro como homem da Lava Jato. E aí, às vezes, a conexão não era feita. O Tony Garcia chega agora, e assim, diz o seguinte: eu operei nos dois. E operei nos dois com o Moro. Ou seja, lá o Moro já era o cara que fez o Zé Dirceu ir preso de alguma maneira, pela teoria do domínio do fato, usando o Tony como um delator que foi utilizado via imprensa, via um veículo de comunicação, que a Veja, que naquela época explodiu-se num discurso antipetista, com um jornalista assinando a matéria que ele acabou de citar o nome, que eu deixo o espaço para que o jornalista venha se defender aqui, se achar necessário. O mensalão não deu certo, porque o Lula consegue se reeleger, ele meio que acaba, e o Tony volta a ser preso, volta a um esquema de delação. Eu queria que você, então, falasse dessa segunda fase que te leva depois a, em 2021, se arrepender disso e entrar em contato com a Gabriela Hart. A sequência que você deu, ela vai além. Ela vai além, muito além. Eles começam isso, né? Eles começam essa perseguição, porque o Bertoldo também era muito ligado ao PT. Então, desde aquela época, eles queriam saber coisa também do Bertoldo para chegar no PT, para ver como que era. E o Bertoldo falava muito, era muito boca-e-roto. Ele era amigo do Delúbio, do Zé Dirceu, do Silvinho, essa gente. Ele falava onde ele se reunia. Algumas partes que eu falei lá era coisa que eles ouviram das minhas conversas com o Bertoldo. Onde eles se reuniam, no Hotel Meliá, isso, aquele outro. Tinha algumas coisas aí que o Bertoldo falava. E era público e notório, ele falava para todo mundo. Mas isso vai muito além, né? Porque isso teve a influência no mensalão, né? Teve a influência depois da Lava Jato, mas tudo isso tem influência também, né? Na cassação da Dilma e na prisão do Lula. Ou seja, eles começaram isso em 2005 e conseguiram todos os feitos deles dessa maneira aí que eu estou te falando. Desde aquela época eu já fui usado para isso. Eu participei de todas as fases. A fase do mensalão, entendeu? A fase da Lava Jato, a fase do impeachment da Dilma e até a prisão do Lula, porque eles estavam desconstruindo a imagem do Lula de todas as maneiras
e pegando aqueles depoimentos de todos, né, na Guantánamo aqui, Léo Pinheiro, todo, como ele fazia comigo. As audiências que a gente tinha não era com gravação digital, era aqueles gravadores antigos, sabe? Daquele que você aperta, abre a portinha e bota a fita. Era aquilo lá. Ele fazia o quê? A gente, na audiência, eu estava narrando os fatos que ele me gravador aqui, né? Deixa eu ver. Isso. Aquele de apertar. Isso aí, é uma antiguidade. É isso aí que tinha na vara lá, sabe? Então, não era filmado, era só gravado, não tinha câmera, não filmava a audiência, era só... Não é igual foi as audiências do Lula e de todo o pessoal da Lava Jato. Aquilo lá eles começaram a usar para fazer justamente... era o modus operandi para começar a fazer a coisa midiática. É mais esse aqui, ó. Como que é? Tem mais um mais aí. esse aqui, gente, que a fita ele sai, a fita abre, tira a fita. Isso! Que aperta o botão, a fita pulava, você tirava a fita e colocava outra. Isso. E aí você queria voltar a gravar, você apertava para voltar e você apagava aquilo que você não queria e começava de novo. Então, ele podia fazer o que queria, ele ditava a fita, fazia o que queria. E o que ele fazia? Ele me fazia as perguntas, eu começava a responder, ele pegava, eu já começava a ver que ele começava a ficar com cara de contrariado, olhar para um lado e tal, daqui a pouquinho ele perdia a paciência e, travava o gravador. Aí ele pegava e falava assim, bom, eu quero avisar, aquele jeito dele lá, eu quero avisar a defesa que ele não está falando do jeito que a gente entende que é a verdade. Ele tem que falar as coisas nominando efetivamente o que a justiça precisa. Então, eu peguei... se vocês quiserem 5 minutos para ir para outra sala para conversar, o juiz aguarda. Eu perguntava para os advogados, o que ele quer que eu fale? Eu estou falando a verdade, não é para falar a verdade? Não. Ele quer que se use termos como propina, como isso daí foi feito assim. Isso, não é você tudo falar... o gravador pausado, ele dava pause, porque aí não aparecia conectado, né, Tony? Claro, não tinha filmagem, não tinha nada como tem agora. Tá? O gravador era fita, ele voltava e editava e ninguém ia questionar. Ele dava o pause, a hora que ele queria que você falasse, dava o pause. Quando volta a gravar, não parece que edição. Ele retomava o ponto. Aí ele retomava a gravação e aí eu voltava a repetir. Ele perguntava de novo e eu repetia do jeito que ele queria que eu falasse. Aí quando eu voltava, ele fazia a pergunta novamente, eu fazia o quê? Eu falava, em vez de falar que era dinheiro para a campanha, que recebia, que fazia, eu falava, não. E aí eles receberam dinheiro de propina, e isso aqui, então foi propina. E aí eu tinha que repetir, foi propina. Era do jeito que eles queriam. Tudo que eu falasse que não era do jeito que eles queriam, eu parava a pause, como diz você, pause, e agora não interessa, faça a pergunta de novo, aí eu respondo do jeito que eles queriam. Era assim que era feito, entendeu? Então, é assim que fizeram, de outra maneira, né, aperfeiçoar os métodos, que fizeram com o Palocci, aí faziam através dos advogados, né? Fizeram com o Palocci, fizeram com o Léo Pinheiro, fizeram com o Marcelo Odebrecht, com todos que passaram por lá. Se todos tiverem agora proteção de uma instância superior, que eles saiam da Guantánamo aqui, os processos deles, se isso daí for puxado para o STF ou para o STJ, para um foro diferente disso daqui, né, todos que passaram pelas delações vão corroborar com tudo que eu estou falando. Os métodos são os mesmos. Primeiro joga na imprensa, entendeu? As audiências. Primeiro fazia aquilo. Já criminaliza a pessoa. A partir daí vem o massacre. E o massacre eles usavam os advogados para levar, né, no caso do Palocci, de todos, até que eles se rendiam ao que eles queriam, porque então não sairiam da cadeia. Teve gente que se matou por causa disso. Teve gente que perdeu casamento, emprego, isso, tal, e depois foi inocentado. Isso não pode ficar assim. Isso é que eu falo. Eles tentaram me acuar com uma coisa, tentando quebrar o meu acordo por causa de 2018. Aí nós entramos nessa seara. E o que eles fizeram comigo foi o contrário, entendeu? Eles, na verdade, chegaram num ponto
de esgotamento de tudo que eu passei com eles, de tudo que eu ajudei, de tudo que eu fiz, e sei que fiz, cometi um monte de irregularidade, falso testemunho, tudo, amando deles, eu tenho que passar isso a limpo, estou aproveitando fazer isso agora, entendeu? Mas eles me instaram a fazer isso daí para me defender.